Beleza, das inimigas, eu voltei. E voltei muito pior do que eu era antes. Chorem mais. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre Bolsonaro Raiz, enquadrando a blogueira da Globo e fazendo a gente ter cada vez mais orgulho de ter votado nele. Afinal de contas, não sei vocês, mas eu votei no Bolsonaro. Foi para isso mesmo, meu povo. Tivemos Osmar Terra destruindo narrativas na CPI circense, Rosa Weber aderindo ao roubacionismo e livrando a cara dos governadores, índios super indefesos oprimidos pela polícia malvadona que não deixou eles exercerem o seu direito democrático de dar flechada nos outros. Então, meu amiguinho, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Acho que todos vocês já ficaram sabendo que o Bolsonaro ligou o modo dá que eu te dou outra e jogou verdades na cara da jornaleira da Rede Goebbels, né? Mas eu só preciso tocar nesse assunto para dar os meus 2 dedinhos de contribuição. A velha mídia passa o dia inteiro fazendo matérias que comparam Bolsonaro ao que há de mais imundo e desejando tudo de pior para o presida. Porque eu torço para que Bolsonaro perca a vida, o presidente prestaria na ida para a terra do pé junto o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Comparar Bolsonaro com o serial killer Lázaro seria exagero? Um tira a vida com as próprias mãos, o outro com a caneta presidencial. Palavras e atitude em prol da disseminação do vírus. Bolsonaro e Lázaro Barbosa, mais semelhanças que diferenças. Aí, quando o cara dá uma resposta merecida, vocês ficam de mimimi. Ai, porque o Bolsonaro é violento. Mal sabem vocês que o presidente fala o que muitas pessoas pensam. Infelizmente para vocês, essa é a verdade nua e crua. Que a velha mídia é um lixo imundo que está sempre a favor da bandidagem. Quem não lembra do episódio em que a Globo fez uma reportagem praticamente santificando um criminoso que tirou a vida de uma criança da forma mais bárbara que se possa imaginar? E por falar no caso do tal Suzy, a Globolixo foi condenada a pagar a indenização para a família do menino. A Globolixo se ferrou e a gente fica como? A gente fica muito feliz. Por favor, façam mais, que a gente está adorando. Claro que nesse vídeo também não poderia faltar a fantástica, maravilhosa decisão da ministra Rosa Weber, que livrou a cara dos governadores. Afinal de contas, parece que não é importante investigar o destino dos bilhões de dinheiros que foram enviados para os estados, não é mesmo, dona Rosa Weber? A única dúvida que eu tenho é se isso é um negacionismo, porque estão fechando os olhos para os desvios que aconteceram, ou se é roubacionismo. E nesse caso, termo é autoexplicativo, eu deixo por conta de vossas imaginações. O que vocês acham? Negacionismo ou roubacionismo? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Mas o que esperar de uma mãe que criou a filha que escreve na capa do Facebook: Brasil acima de nada, Deus nem existe. Uma militante convicta do PSOL que prega a eliminação de quem pensa diferente. De uma forma totalmente democrática, claro, Adélio Bispo que o diga. E por falar em CPI da fraudemia, ontem tivemos Osmar Terra sentado no banquinho do pensamento. Teve showzinho de senador saltitante? Teve, sim senhor. Nosso querido senador do Bumbum Feliz ficou revoltado quando Osmar Terra falou sobre o caso da Suécia, que não fez a tal política do fique em casa e morra de fome para escapar do vírus chinês e mesmo assim conseguiu controlar o surto da gripe Xing Ling. O ortopedista de Taubaté, seu Otto Alencar, também ficou mais desesperado que pessoa sem braço com coceira no fiofó e sacou a carta mágica. É fake news!
A Suécia teve 5 vezes mais óbitos do que a República Tcheca. E o que eu pensei nesta hora? Oi, pega a tcheca, solta a tcheca, leva a tcheca, põe a tcheca pra sambar. Tá, sério agora. O grande problema é que as mentiras não se sustentam diante da realidade, pra tristeza da extrema esquerda mais uma vez. Parece que a narrativa da tcheca não colou, né? Presidente, só para um esclarecimento, até porque o depoente foi desmentido, alguns membros aqui, é para esclarecer, e aqui fica algumas dúvidas de data, números, e realmente o depoente tem razão. Na Suécia morreram 14.574, número mais atualizado, e na República Tcheca 30.280. Então, mas só para também esclarecer, presidente, o comparativo é com a Península eu não tô querendo fazer comparativo. E é por conta disso que caiu o gabinete do primeiro-ministro. O depoente relatou um número que foi desmentido e não é verdade. Sim, não. Só o paralelo com a República Tcheca. Na Península Escandinava, Suécia, onde fica a Suécia, a Noruega, a Finlândia, e junto a isso a Dinamarca, o maior índice da região é da Suécia. E exatamente pelas medidas Senador que adotou. Randolfo, eu só citei um número, eu não quero entrar nesse mérito, só citei o número que foi dito pelo depoente e que estava correto. A história começou com um comparativo entre Suécia e República Tcheca. Deu ruim. Depois partiram para uma generalização, os povos nórdicos. E mais uma vez deu ruim, porque segundo a CNN, que é velha mídia e portanto jamais mentiria, os países nórdicos controlaram a fraudemia, mesmo sem o tal de lockdown. Vendo que mais uma vez as pessoas já tinham notado que o rei estava nu, os senadores roubo-acionistas resolveram mudar o foco, porque afinal de contas, nós não podemos ficar citando o exemplo de outros países, né? Pipipi, popopó, aquela conversinha mole. Pois é. Mais um detalhezinho que eu não posso deixar passar em branco. Sabe essa história que o senador saltitante falou sobre o primeiro-ministro da Suécia ter caído por conta da condução da fraudemia? Então, gente, também é mentira. Vejam vocês. E o gabinete paralelo, deputado? O senhor fazia parte do gabinete paralelo. Como funcionava o gabinete paralelo? Hein? Fala o que ele quer falar, ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse o poder, eu era o presidente, ele era deputado, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro, para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia. Não, E não foi dessa vez de novo? Ai, que triste. É como dizem por aí, a melhor arma contra a esquerda é deixar que o esquerdista fale. A cada dia que passa, a população enxerga de maneira cristalina o grande circo dos horrores que a esquerda armou porque não aceita o resultado das eleições. Tudo que eles fazem é em nome da democracia. O único problema, gente, é que o povo fica atrapalhando a democracia o tempo todo. E por falar nisso, nosso iluministro Barroso segue em sua saga para defender com unhas e dentes a tal da urna eletrônica. Depois de ter passado vergonha em inglês, francês e em espanhol, agora ele quer emplacar a narrativa de que o voto impresso representa o retorno das fraudes no processo eleitoral. Ai, Deus, dai-me paciência, porque se me der força eu mato um. Ô, seu Barroso, explica pra mim, por favor, como é que mais uma camada de segurança pode trazer risco de fraude? Eu não consigo entender isso. É uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça, sabe? Aliás, essa é uma pauta super importante e que cada vez mais vem ganhando apoio do povo. Putz, eu tinha esquecido. O povo atrapalha a democracia, né? Desculpa aí, seu Barroso. E para fechar o vídeo, tivemos ontem também a tal manifestação democrática indígena. O caso é o seguinte: os pobres índiozinhos indefesos foram violentados pelos policiais malvadões.
O comentário é da super imparcial Maria do Chilica. Opa, quer dizer, Maria do Rosário. Maria do Rosário foi o que eu quis dizer. Atenção! Estamos vivendo um período de exceção. Se não há como receber o povo nas galerias da Câmara, não há como votar uma matéria que atinge os direitos desse povo e que não está construída com a sociedade. A responsabilidade de tudo que acontecer na Câmara é do presidente da CCJ. Acontece, meus amigos, que seria votado na CCJ uma proposta referente às terras indígenas, mas nem é esse o ponto que eu quero destacar. As minhas dúvidas são as seguintes. Por que os índios têm que poder entrar na Câmara dos Deputados quando nenhum brasileiro pode fazer isso devido ao tal vírus mortal que vocês, esquerdistas, tanto comemoram? Não é que os índios não possam entrar. É que ninguém pode, entendeu? Ninguém pode entrar lá na Câmara dos Deputados porque vocês decidiram assim, entendeu? O segundo ponto é, as armas que esses índios levariam ficariam do lado de fora ou entrariam junto com eles? Rolaria aí um estatuto do desflechamento? Ah, é que os deputados da extrema esquerda esqueceram de mencionar um pequeno detalhezinho. Os tais índios super indefesos estavam armados com arco e flecha. Inclusive, eles atiraram e feriram 3 pessoas. Um dos policiais escapou de ver Jesus mais cedo por muito pouco. A flechada pegou na perna, quase pegou a veia femoral. Inocentinhos eles, né? Mais um dia na política em terras de Tupiniquim. Esquerdistas sendo desmascarados, contando histórias pela metade, e a gente aqui na internet colocando sal na ferida por pura diversão, porque afinal de contas, é pra isso que a gente paga a internet, né, meu povo? E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!